Bom dia, bom dia, bom dia a todos da Escola de Cristo, a todos do canal, a todos a quem esse devocional chegar. Meus irmãos, então vamos abrir a nossa manhã, essa linda manhã de quarta-feira, 20 de agosto, dizendo: Senhor, aqui estamos na Tua presença, para que Tu venhas mais uma vez trabalhar dentro do nosso coração, a fim de que possamos receber os ensinamentos aos Teus pés, para que possamos receber o Espírito Santo e Ele venha frutificar dentro do nosso coração, Senhor, essa virtude tão Tua, que é a mansidão. Pai, como um mestre maravilhoso, um Pai maravilhoso, venha hoje, mais uma vez, nos conduzir nesta caminhada, nesta aprendizagem juntos, de mãos dadas contigo, permitindo que Tu nos transforme, que Tu venha nos ensinar com amor. Que possamos permitir, Senhor, que Tu trabalhes dentro de nós e não atrapalhemos os Teus planos sobre a nossa vida. Amém. Obrigado. Então vamos lá? Hoje nós encerramos o nosso circuito de devocional sobre a mansidão, né? E nós caminhamos nestes 7 dias entendendo que mansidão não é fraqueza, que mansidão não é controle, que mansidão não é carregar sozinho. Fomos descobrindo, percebendo o quão amados somos e o quão companheiro Ele é nosso. Nós e que muitas vezes nos afastamos. E fomos entendendo que Ele nos deixou uma tríade. Né? Se a gente conseguir, de tudo que Ele nos deixou, olharmos para esta tríade, acho que a gente chega mais perto, a gente consegue mais fácil. É como se fosse o material escolar para aprender, que a gente precisa. Se tivermos amor, respeito e compaixão, tudo fica mais fácil. Ele é maravilhoso. E Ele nos presenteou com o Espírito Santo que vem nesses 7 dias amadurecendo em nós esse fruto, plantando, regando diariamente e amadurecendo. Então, hoje nós temos Efésios, que é uma carta do apóstolo Paulo. Uma partezinha de Efésios, que eu vou deixar para ler mais no final, porque veio muito forte antes. Miqueias, para a gente ler um pouquinho sobre ele e falar sobre a mansidão. Miqueias é um livro bem pequenininho na Bíblia, quem pode ir lá e dar uma olhada. Ele foi um profeta ali do tempo de Isaías, em que ele trouxe muito, falando sobre o pecado, sobre como Cristo, como Deus via isso, porque ele foi antes de Cristo, né? Então, como isso era visto por Deus. Né? E ele confrontava o pecado, mas ele não confrontava de forma julgando. Ele confrontava o pecado, mas ele acolhia o pecador arrependido, aquele que errou sim, vai mudar? Não mudou, ele errou, o erro tá ali, é fato, mas a palavra arrependimento fala muito sobre esse lugar, de que podemos sim, anteontem, semana passada, estarmos tomados pela ira, mas se nos arrependermos deste lugar
E se buscarmos dentro de nós um arrependimento sincero e buscarmos intimidade com Ele, o Espírito Santo habitando em nós, o fruto é implantado, amadurece, frutifica e transparece. Por quê? O dia de hoje a gente vem fazer a nossa oração para que a gente seja semelhante a Ele, para que a gente possa se tornar parecido com Cristo. Nós vamos terminar esses 7 dias conversando sobre a mansidão, olhando para a mansidão, olhando para esses lugares escuros dentro de nós, para esses lugares que ainda não conseguem ser mansos, para este lugar em que o amor, a gente precisa escolher o amor ainda, precisa escolher o amor em vez de atacar, que a gente precisa escolher o perdão ao invés de carregar a mágoa, que a gente precisa escolher a paciência, quando a gente for contrariado, para a gente não controlar. A gente precisa escolher o silêncio quando a nossa palavra for usada para ferir. Mas também a gente tem que saber falar a verdade e se posicionar. Falar o que Ele planta no nosso coração, o que Ele nos diz, os ensinamentos que a gente vem construindo com Ele. Mas com amor, para que a nossa verdade não vire uma arma, mas venha a ser um instrumento de restauração e não de conflito maior, não de acusação. Neste dia, que tudo isso vem amadurecendo em nós, a gente olha para trás dessa caminhada que a gente fez nesses 7 dias e dá para fazer uma anotação sobre como foi o primeiro dia, o que eu enfrentei, o que eu senti, o que eu vi, o que eu confrontei em mim, o que dentro de mim ainda precisa da luz dele. Porque eu preciso muito sempre, são camadas, camadas e camadas e camadas. A perfeição, Ele. Nós estamos no caminho, sentados aos pés dele, aprendendo aos pés dele, lendo a palavra, o jornal, lembra que eu digo jornal? Lendo esse lugar, porque aqui ele vai nos ensinar, aqui ele vai nos orientar, aqui ele vai nos conduzir com o seu exemplo, porque se a gente quer tornar-se semelhante a ele nesse 7º dia, a partir daqui, cada vez mais, e camada, em uma porção. Vamos dar uma olhada em Miqueias, porque eu preciso. Miqueias, deixa eu ver. 6:8. Miqueias é quem é como o Senhor. Tá? Então, Miqueias traz assim: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Miqueias foi antes de Cristo. Então ele fala de Deus que ande humildemente com Deus. Então, Miqueias, o livro de Miqueias traz este lugar em que havia pecado, mas que houve restauração, em que houve o amor, e que tem essa caminhada. E aí, nós vamos lá, essa orientação antes de Cristo. Vamos lá para Efésios. O que Efésios nos diz? Efésios 4. Paulo, apóstolo Paulo, depois de Cristo já havia sido crucificado. Paulo andava perseguindo o cristão,
matando cristão, quando ele foi encontrado, quando ele foi inundado pelo amor de Cristo, pela restauração que Cristo fez na vida dele. Neste encontro lindo, ele foi transformado. E ele se tornou um apóstolo que é símbolo do amor. Então, quem gostaria de conhecer João e Paulo? Leia um pouquinho na Bíblia sobre esses dois livros também para conhecer. Então, depois da restauração que Paulo sofreu, Paulo, de quem atacava os cristãos, passou a ser atacado, né? Porque aí ele passou a pregar, ele passou a falar, porque ele viu a verdade. E aí, então, ele, numa das prisões, porque ele foi preso, ele traz assim, na Efésios 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros com amor. Façam todo o possível para se manterem unidos ao Espírito Santo, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Foi um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Então aqui ele nos traz uma mensagem linda e obrigado Senhor, obrigado por permitir que esses filhos pudessem receber e registrar a Tua palavra aqui, para que hoje nos fosse o guia, fosse a luneta na nossa mão, para que a gente possa, neste lugar e buscando com a Tua palavra, estar mais perto das virtudes de Cristo. Estarmos mais perto deste lugar. Aqui. E esse é o nosso desafio eterno a partir de quando a gente entra em contato com a palavra e vê todas as palavras que se repetiram tanto, né? Estar perto de Deus, andar como Cristo, ter humildade, amor, compaixão. Lembra? As ferramentas, o material escolar para essa aprendizagem. Então, nosso desafio é pedir constantemente que Ele venha transformar o nosso coração cada dia mais, para que o nosso caráter venha a ser transformado, para que o nosso coração venha a ser transformado e nossas atitudes possam ser parecidas, próximas com as dele. E aí, também só entender que isso é um processo. A gente vai aprendendo isso aos pouquinhos, não é tudo de uma vez. Por isso que refletir sobre essa caminhada desses 7 dias, sobre cada um de nós é importante. Como foi esses 7 dias? Como a mansidão evoluiu dentro de cada um de nós? Como foi o processo de cada camada? No primeiro dia do devocional eu contei como a minha caminhada começou. O ano passado, quais foram as conquistas que eu tive o ano passado? É como uma escola. É um ano por vez, um módulo por vez. Que a gente não espere de ano, né? Que a gente possa estar constantemente matriculado nessa escola da mansidão, nessa escola para amadurecer o fruto. E o que faz isso acontecer, o que nos ajuda, é a luz. É estar de mãos dadas com Ele, pedindo para nos ensinar isso. É estar aos pés dele, humildemente, dizendo: Senhor, eu sou pequeno, não sei. É difícil para mim, me dói.
dói ainda, eu ainda não consigo perdoar, mas eu sei que tu pode, então me ensina, me ajuda, me mostra, me orienta, bota alguém perto de mim que venha me ajudar, me trazer, porque às vezes ele precisa personificar, carnificar alguém para que alguém venha pra gente. Mas que tenhamos o coração disponível, o coração aberto e disponível a dizer sim, sim, Senhor, eu quero aprender. Sim, eu não sou perfeita. Sim, a ira ainda toma conta de mim. Mas eu quero das 24 horas do dia e diminuindo esses lugares, iluminando estes lugares que ainda não têm luz, para que eu possa sentir verdadeiramente a tua presença em mim, a presença do teu Espírito, e que verdadeiramente a cada momento em que eu for confrontada ou que eu entrar em contato com estes lugares, em que eu ainda reajo na carne que ainda é reação ainda, reação da carne e não ação do teu Espírito sobre mim, que eu possa ser conduzida por ti. E a gente termina pedindo: Pai, vamos fazer nossa oração para encerrar. Hoje encerramos a mansidão e amanhã tem mais. Porque como eu sempre digo, né? Chega um ponto na vida da gente que a gente aprende que a gente só tem que obedecer a Ele, ao que Ele nos orienta, ao que Ele nos pede, porque Ele está trabalhando dentro de nós. Esse circuito de devocional da mansidão foi para mim primeiro, era para mim, mais uma camada em mim. E essa mais uma camada em mim, eu senti de compartilhar, e eu fui desafiada a gravar vídeos, e aqui estamos nessa caminhada. Então, parabéns para vocês que viram o primeiro sequencial de 7 dias de uma pessoa que não, pela minha força, pela minha carne, eu não faria isso. Mas eu aprendi a obedecer. Estou aprendendo, porque tem lugares que ainda sou resistente. Mas tudo é um processo, e eu olho para tudo isso com amor com Ele. Então, que possamos, Senhor, neste momento, agradecer a presença de cada um que acompanhou, a presença de Deus que se fez presente neste lugar, Senhor. Que o Senhor venha amadurecer ainda mais em nós, Senhor, frutificando-se fruto da mansidão dentro de nós, Senhor. Que possamos, Senhor, ter condições de dizer a Ti humildemente: eu ainda não consigo, eu preciso da Tua ajuda, Pai, vem me ensinar. Habita em mim, Senhor. Que o Teu amor possa ser tão maior dentro de mim, tão maior, e que venha inundar todos esses lugares escuros aonde a Tua luz ainda não chegou, e que eu possa permitir, Senhor, que o Senhor venha trabalhar em mim e eu não atrapalhe os Seus planos sobre isso, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que acompanhou este momento, que acompanhou esse devocional sobre mansidão e outros tantos que ainda irão acompanhar, Pai. Que cada um de nós, Senhor, o Senhor venha fazer um grande viveiro, Pai, que sejamos um grande viveiro. Que encontrou a terra molinha dos corações e que esses corações venham a receber esta sementinha e venham a brotar, a crescer, a frutificar como lindas árvores frondosas em Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então amanhã eu espero todos para a fidelidade. Vamos caminhar amanhã, a partir de amanhã, 7 dias com a fidelidade. Um grande abraço a cada um e uma excelente quarta-feira.